No meu 9º ano eu fiz amizade involuntariamente com alguém que eu realmente gostaria de ter evitado. Deixe-me começar isso com algumas informações de que eu não sabia. Mas basicamente fomos chamados para a escola com base da que vivemos durante meus anos do ensino médio. Nos mudamos e isso era para mudar de escola, mas eu estava dando a chance de ficar enquanto eu fui para a escola secundária adequada. Mais tarde chegou a hora e eu fui para a escola correta, enquanto todos que eu conhecia iam para outra que era praticamente a nova garota na cidade. Eu tinha tentado as aulas científicas especiais e finalmente fiz uma das grandes coisas para esta classe, que foi de formação de equipe. Então foi praticamente tradição que todos os anos houvesse um mini acampamento para conhecer nossos colegas. Eu me lembro muito bem disso, todos já se conheciam. Eles vieram da mesma escola. Quando chegou o dia da viagem, meus colegas subiam no ônibus e eu fiquei um pouco para trás. Na hora que criei coragem para entrar, só faltava mais uma cadeira disponível que todos tinham evitado. Olhando para trás agora eu percebi que era por causa dele. Eu me sentei. Havia um menino lá, ele era baixo e magro, ele parecia aliviado por alguém ter se sentado ao lado dele, mas não disse nada por um longo tempo. Mais tarde ele finalmente resolveu tentar falar comigo, foi conversa fiada ligeiramente forçado, porque falar com gente nova é desconfortável. Eventualmente passamos a jogar eu nunca. Primeiro foi divertido, mas a cada pergunta ficava mais e mais pessoal, e o jogo acabou. Estávamos em silêncio até que eu dormir. Quando acordei percebi que ele estava com a cabeça no meu ombro naturalmente. Eu o empurrei e ele disse alguma coisa. Tempo depois nós descemos e fomos para o acampamento. Comecei a notar que ele me seguia. Se eu fazia alguma atividade de acampamento, ele estava ao meu lado em todos os momentos. Foi difícil para mim fazer amizade com esse cara estranho me seguindo em todos os lugares com os quais eu finalmente me conectei. Quando fomos nadar no lago, ele queria vir comigo também, e dissemos a ele que não, e enquanto caminhávamos ele seguiu atrás de nós. Dissemos para ele ir embora. Precisou de um professor ouvir nossa conversa, para ele finalmente nos deixar sozinhos. Só agora depois da viagem que as coisas se tornaram assustadoras, pois ele se agarrou ao nosso grupo de meninas, e apesar de seu aborrecimento nós queríamos ser legal e não mandar embora. Alguém que estava claramente mentalmente perturbado. Eu me lembro de uma vez que eu estava convidando algumas pessoas para uma festa do pijama, e ele estava com raiva por não ter sido convidado, afirmando que eu era machista, e sempre que mostrei algum interesse em outro cara, vinha com insulto e propositalmente tentava arruinar os possíveis relacionamentos. Ele também estava com muito ciúme do meu irmão, e isso foi a gota d'água. De manhã antes da aula começar eu esperei no refeitório com alguns amigos. Ele veio até mim com muito propósito em seu passo e perguntou se eu queria ir com ele em algum lugar, que eu não sei onde. Disse que não queria ir com ele. Ele recusou minha resposta, ficou andando ao redor da mesa por 5 minutos, até que outra aluna para que ele me deixasse, disse que ele tinha feito isso com ela também. Eu estava chocada, honestamente. Ela me disse que pioraria se eu não o impedisse agora mesmo. Então foi isso que eu fiz. Eu disse para ele ir embora sozinho, e que se ele não fosse eu o acusaria de assédio, e então acabou. Mas ao mesmo tempo não, ele teve um comportamento assustador na 9ª série, em que eu fui expulsa da aula especial de ciências depois de ter um colapso nervoso e reprovação em matemática, e colocado em uma aula de álgebra CP2, até que eu vejo ele olhando para mim e sorrindo. Ele sentou em algumas fileiras perto de mim, eu senti seu olhar nas minhas costas. A primeira semana passa sem problemas, ele entra e corrige o professor, mas para mim não tinha nada de errado. Até ouvi-lo falando para si mesmo sussurrando. Quando chamado por outro aluno, ele brincou e quase bem parecia que ele disse outra coisa que era inaudível para mim. Mais tarde me disseram que era uma piada de tiro,
E então ele disse um pouco mais alto para que eu ouvisse, que ele ia se vingar do povo que o enganou. Eu estava esperando que eu tivesse ouvido errado, saí da minha aula de matemática, quando ele voltou me observou. E disse que era meu namorado, disse para quem quisesse ouvir que eu era falsa. Mais tarde descobri que ele me culpou abertamente por uma suspensão, e o olhar fixo ainda continuava. Na verdade eu peguei hoje e ontem fazendo isso. Isso aconteceu quando eu tinha uns 13 anos. E aí galera, eu só queria muito agradecer por assistir. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade de deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta deste tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por assistindo e espero que vocês tenham um ótimo dia.